Hoje eu estou fazendo dupla função, ficando lá no som e aqui. Eu quero passar um vídeo, porque hoje é uma data muito especial para nós aqui. E eu acho que eu não falei para ninguém, porque era de surpresa. Então eu vou me deslocar rapidinho lá para colocar o vídeo e já venho aqui novamente, tá, gente? Não sei se eu sei mexer em tudo aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Val e eu gostaria de dizer algumas palavras nesse dia especial. Bom, eu trabalhei por 5 anos na instituição CIPS, que é a instituição que tem a conexão espiritual com o Centro Espírita Chico Xavier, de Bauru. E eu costumava sentar quase todos os dias para bater um papo com meu amigo João Carlos Previdelo, que é diretor da instituição e também faz parte da diretoria do centro. E numa dessas conversas, nós vimos a possibilidade de abrir mais um dia o centro para palestras. A gente já tinha na quarta e na sexta-feira as palestras tradicionais, e surgiu a ideia de abrirmos mais um dia. Eu falei, João, eu gostaria de encabeçar esse projeto. E ele aceitou. E comunicando com a diretoria do centro, foi aceito que nós pudéssemos abrir mais um dia. Eu falei, olha, seria legal de domingo, de manhã, porque como você já abre nas quartas e sextas à noite, nós daríamos mais uma possibilidade para as pessoas visitarem o centro. E assim foi feito. E esse projeto, inicialmente, nós nos chamávamos de Os Falantes. Eu convidei o Zé, né, o José Augusto, que hoje é o dirigente aí do domingo, né, do nosso projeto. E o nosso projeto inicial começou com pouquíssimas pessoas, mas a gente ficou firme, ficamos firmes ali no nosso propósito. E os falantes começaram com essa nova proposta. Primeiro, de acolher as pessoas pessoalmente, né, com um abraço, com um sorriso, com felicidade no domingo, porque ninguém deixa a sua casa no domingo, seus familiares, para ter maus momentos. A gente quer realmente ter bons momentos nesse período em que a gente se afasta da nossa família e poder trazer para casa um aprendizado, alguma coisa de bom, né? Então essa era a nossa proposta inicial e que eu acho que ainda continua, com certeza. E nós pensamos também em levar palavras que pudessem esclarecer, né? Que pudessem ajudar essas pessoas que aqui vinham. Bom, vou falar um pouquinho dos bastidores, desse início. Todos os dias, todos os domingos que a gente se levantava para ir para o centro, a gente ficava pensando quantas pessoas irão hoje. E aí, no final do nosso processo, do nosso trabalho do domingo, depois de ser fechado com a oração, nós perguntávamos uns para os outros, quem contou quantas pessoas vieram hoje? E era a maior felicidade, porque sempre tinha um a mais, ou tinha sempre as mesmas pessoas estavam voltando e ainda trazendo outras pessoas para nós. E isso era uma felicidade imensa. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, hoje, desculpa que eu tô assim meio coberta, porque aqui tá um pouco frio, foi uma manhã bem fria, eu tô aqui em Tampa, nos Estados Unidos, os meus caminhos mudaram, mas o projeto está aí. Tudo que é feito com amor, ele persiste, ele fica, ele dura. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que eu fico super feliz de ver que esse projeto dos falantes está aí, implantado no centro, e tenho certeza que essa galera aumentou bastante e que o público também está chegando a cada dia. E isso é muito gratificante. E nós sabemos que quantidade não é qualidade.
Então, aqueles que chegam é porque se sentem à vontade, se sentem amados e queridos pelo centro, por essa casa que sempre abraça as pessoas com carinho e amor. Quem está aí como trabalhador, quem está aí como participante de todo esse processo, compartilhando deste sentimento. E eu não poderia deixar de dizer que a casa tem uma egrégora espiritual muito forte e ela realmente é constituída por espíritos superiores que aí estão para nos orientar. Então, gente, um grande beijo no coração e eu fico muito feliz de estar aí com vocês hoje nessa conexão de amor. Beijo. Então agora é dia 29, que é quarta-feira, mas vamos comemorar já hoje esses 3 anos que temos a reunião pública de domingo. Agradecer àqueles que chegaram e já partiram, aqueles que ainda permanecem conosco, aqueles que ainda vão chegar e principalmente vocês. Porque se vocês não estivessem aqui, com certeza isso não estaria da forma como está. Então, nosso agradecimento, nossa homenagem também a todos vocês. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Levar o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores, à equipe espiritual da casa. Que neste momento possamos doar um pouco da nossa energia para aquelas famílias que estão passando por tanta dificuldade em virtude das chuvas em Minas Gerais e Espírito Santo. Se hoje não podemos ajudá-las fisicamente, mas com nosso carinho, nosso amor agora, podemos irradiar nossas melhores energias para elas. Que possamos juntos, nesse processo de aprendizado contínuo, absorver as orientações de hoje, e que isso possa nos iluminar a cada dia. E nossa referência maior é o querido Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Então agora eu passo a palavra para o Carlos Alberto, que fará a nossa palestra de hoje. Bom dia a todos. É sempre um prazer retornar aqui na qualidade de expositor, trazer a mensagem do Espiritismo, a mensagem do cristianismo neste domingo, para que nós possamos realmente melhorarmos como seres humanos. Até parece que foi combinado, né? Essa mensagem que foi passada agora há pouco, da Val, onde ela nos falou, né, sobre o propósito das reuniões públicas de domingo, que, sobretudo e primordialmente, é o esclarecimento. E tem tudo a ver com o tema que nós estudaremos logo mais. E a Val disse que tudo que é feito
com amor, né, se eterniza. Olha que bonito. E realmente é verdade, porque é o amor que constrói a eternidade. E esse ambiente que nós estamos presenciando, que estamos sentindo, essa atmosfera benéfica, essa atmosfera divina mesma que sobrepaira aqui, que nós possamos fazer desse ambiente o nosso próprio ambiente. E que ele se estenda, que perdure e que se eternize como um ponto de luz dentro de cada um de nós. Então, Zé, como não existe acaso, né, foi muito oportuna essa mensagem da Val. O nosso abraço à Val. O nosso bom dia também aos nossos amigos que nos acompanham, né, que acompanham aí as palestras pela internet. Que Deus nos abençoe a todos. Agradeço também a direção da casa pelo convite e, sobretudo, a direção espiritual da casa, sem a qual nós não teríamos, então, como disse, esse ambiente repleto de paz, de harmonia e de equilíbrio, que tenho certeza todos estamos sentindo. Hoje, dada a complexidade do tema, que é o caráter da revelação espírita, tudo a ver com a proposta do esclarecimento, da busca pelo conhecimento, nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou permanecer aqui, né, como geralmente fico aí embaixo, gosto de ficar aí embaixo, estar mais próximo, mas hoje eu precisarei ficar aqui, que nós teremos algumas telas para ler e não fica elegante, né, ficar me virando aí para a câmera para ler. Então eu vou ler aqui na tela do computador, mas é a mesma coisa que estará sendo reproduzida aí nas telas do PowerPoint. Quando nós falamos em caráter da revelação espírita, nós precisamos entender um pouco mais aquilo que Kardec quis nos transmitir. Todos nós, quando buscamos uma casa espírita, nós o fazemos, num primeiro momento, por uma necessidade, seja ela de ordem física, seja ela de ordem emocional, seja ela de ordem espiritual. E nós buscamos a casa espírita como se buscássemos um remédio, que realmente ela fornece, a casa espírita fornece. Mas Kardec vai nos dizer, e todo o contexto da doutrina espírita é nesse sentido, nós precisamos nos tornar médicos de nós mesmos. Antes até, nós precisamos aprender a não adoecer. Olha que interessante. E como que se faz isso? É o estudo, o esclarecimento. Diz a melhor filosofia, o melhor pensamento filosófico milenar, que basicamente nós temos 4 caminhos para a busca do aprendizado, para a busca da construção de nosso interior. 4 caminhos, basicamente. Seriam esses os caminhos do trabalho, o caminho da devoção, o caminho da meditação e o caminho do conhecimento. Me parece, como a proposta inicial, aos domingos nós nos enveredamos ou propendemos mais por esse último caminho, o caminho do conhecimento. E um desses caminhos, como nós dissemos, o da meditação, e eu fico bastante feliz porque a meditação, como o próprio José Augusto
ressaltou, ela é de fundamental importância para todos nós, embora nós não saibamos bem ao certo o que seja meditar, dá a impressão que é ficar pensando em algo, e é justamente o contrário, é a anulação total de qualquer pensamento, é a transcendência da mente para ter contato com o divino de forma plena. Então nós não precisamos pensar, nós temos que superar os nossos pensamentos. O caminho da meditação ensina. E eu fico feliz porque essa casa vem proporcionando esse tipo de estudo, né? Proporcionando essa oportunidade. Porque quando se fala em meditação, dá a impressão que é algo lá da Índia, né? Do hinduísmo, de yoga. Não, a meditação é para todos os seres humanos. E o Espiritismo contempla, os próprios espíritos recomendam a meditação. Mas, dentro das casas espíritas, ainda não tem um movimento ainda muito presente nesse sentido. E aqui está sendo iniciado. Então, parabéns a essa iniciativa. O caráter da revelação espírita, ele é fruto de um meticuloso estudo da parte de Kardec. Por quê? Porque através desses caracteres, né, ele buscou nos informar a respeito de todo o arcabouço, de toda a construção da doutrina espírita. E olha que foi chamada de doutrina espírita, né? Ou seja, não tem nada dogmático, né? Nada imutável, nada que não possa ser contraditado. Muito pelo contrário, a doutrina representa, toda a doutrina, não só a do Espiritismo, representa um conjunto de princípios que dão sustentação a um processo ou a uma linha de pensamento. Então é justamente nesse sentido porque foi dado o nome de doutrina dos espíritos. E ainda, dos espíritos, transmitidas, transmitidos esses ensinamentos pelos próprios espíritos, né? Então, Allan Kardec, depois de ter escrito os seus livros, eu vou pôr aqui na tela, só para que nós recordemos. Esse caráter da revelação espírita está lá na Gênesis, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Então nós temos as obras consideradas básicas de Allan Kardec. E por que básicas? Porque não são só elas, né? Allan Kardec escreveu bem mais do que está aí. Só que nós estudamos basicamente esse corpo doutrinário, né, que é representado aí por esses 5 volumes. O Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, né, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, também o Céu e o Inferno, de 1865, e depois a Gênese, de 1868, janeiro de 1868. E depois, no ano seguinte, 1869, houve o falecimento, o desencarne de Allan Kardec. Mas não são essas obras, existem outras. Tem o que é o Espiritismo, por exemplo, de 1859. Nós temos a republicação, o relançamento do Livro dos Espíritos em 1860. O Livro dos Espíritos de 1857, inicialmente, ele tinha metade das questões que possui a obra atual. Então, em 1860, ele foi reformulado. Em 1862, tem também Viagens de Palestras Espíritas, e assim vai, né? Então, são muitas obras que, para nós que estamos aqui em busca do conhecimento, seria de grande valia nós termos contato com ela, né?
Então, Kardec, escrevendo todo esse arcabouço, né, doutrinário, e ao mesmo tempo fazendo algumas cogitações a respeito, amadurecendo melhor o seu pensamento crítico, o seu pensamento científico a respeito daquelas comunicações, ele então escreveu a Gênese, né, que é o livro do início, que deveria, né, numa ordem normal ter sido escrito por primeiro, ele escreveu por último a Gênese, depois de todo o amadurecimento que ele teve a respeito daquelas verdades, né, que os espíritos estavam trazendo. Por isso que a Gênese é de 1868. Dentro da Gênese, no capítulo 1 da Gênese, está lá inserido, né, todo o corpo de conhecimentos trazidos, então, por esse texto que Kardec chamou de caracteres ou caráter da revelação espírita. E por quê? Né? Porque Kardec achou imprescindível, nós vamos ler aqui o próprio Kardec nos falando, ele achou imprescindível trazer informações a respeito do que seria ou de como deveria ser estudado, visto, analisado, ou seja, de como nós nos deveríamos nos aproximar do conhecimento espírita. Houve, né, todo um contexto para que a doutrina viesse a público, né, esses conhecimentos viessem. Existia naquela época, no século XIX, meados do século XIX, uma questão muito presente do positivismo, né? Aquela ciência positivada, a ciência puramente material. E aí, Kardec precisaria, por meio da doutrina, melhor dizendo, do ensinamento dos espíritos, trazer uma nova ciência, mas não palpada em fatos tangíveis, em fatos materiais. Dá para nós imaginarmos a dificuldade de Kardec, como pedagogo, como cientista, formular as bases de uma nova ciência, a ciência do invisível, a ciência do espírito. Então, as dificuldades foram tamanhas, o que só reforça, o que só enobrece, o que só valida esse portentoso trabalho, que não está acabado. Não está acabado. É uma doutrina em aberto. Palavras do próprio Kardec, né? E nós veremos aí dentro deste contexto. Esses caracteres ou caráter, né? Quando nós falamos em caráter da revelação espírita, nós estamos falando do conjunto de caracteres. E se nós depois, com mais vagar, já fica o convite para os amigos, né, querendo se aprofundar, porque é um repositório de conhecimento, um repositório de informação vastíssimo, contido nessas 62 proposições de Kardec que constituem o caráter da revelação espírita. Nós, obviamente, não teremos como falar de todas elas. Falaremos uma ou outra apenas, mas são 62 proposições. E é interessante nós conhecermos esses caracteres, porque caractere ou caráter, né, significa algo que identifica, que dá feição a alguma coisa. Então, esses caracteres fixam os contornos, ou mais, fixam os fundamentos da nossa doutrina espírita. Já que nós buscamos conhecimento, e a doutrina espírita, ela é toda nesse sentido. Ela é toda nesse sentido. É uma doutrina que busca nos esclarecer, né? Voltando à fala inicial, ela visa, com os seus ensinamentos, o propósito maior é que nós nos sintamos seguros
em nossa caminhada. E não nos afastemos, como sempre o fazemos, das leis divinas, das leis que regem o próprio universo, desde o macro ao micro universo. E quanto mais conhecedores formos dessas verdades que estão para além do véu da matéria, mais nós nos sentiremos seguros na presente jornada. E é isso que importa. E sentir-se seguro significa sentir-se amparado, sentir-se com propósito, sentir-se com sentido de existência, sentir-se com devoção perante a uma força maior que nos comanda, que nos sustenta, porque ainda que eu nada fizesse, teria um universo todo trabalhando para que eu existisse. Pensemos nisso. Tem toda uma estruturação fora de nós e dentro de nós que valida a nossa própria existência. Então, sabedores disso, a nossa responsabilidade, ela se redobra. Ela se redobra. Nós procuramos, com esse conhecimento, a par desse conhecimento, nós procuramos reverenciar essa força, reverenciar essa sustentação de ordem divina em tudo o que nós fazemos. Seja por atos, seja por palavras, seja por pensamentos. Então, tudo para nós deve ter o dom, deve ter o condão da sacralização. O meu trabalho deve ser um trabalho sagrado. Tudo o que eu fizer, tudo mesmo. E aí, então, eu estarei em plena sintonia bem para além do mundo das experiências materiais, porque a minha sintonia está com as fontes criadoras do próprio universo. Olha que interessante. Então, o estudo da doutrina espírita, ele nos franqueia, ele nos faculta essa percepção, porque as verdades que o espiritismo nos traz, né, são verdades em substância. Portanto, não são verdades que nós nos apropriamos. A verdade não é algo, a verdade é a substância, é o próprio conjunto das leis divinas que nos regem a todos. E pensar nesse nível, pensar dessa maneira um pouco mais transcendental, é realmente nos tornar mais leves. É como o próprio Cristo disse, o meu fardo é leve, e realmente é. A observância das leis de Deus, nesse nível de sintonia, ele é muito mais do que leve. É que nós não temos palavras para dizer além do que a palavra leve. Vale a pena o esforço. Porque se há algo que nós viemos fazer aqui, e são os grandes mestres da humanidade que nos dizem, né? Nós aqui nada viemos construir senão a nós mesmos. Então, é oportuno nós trazermos aqui a fala de Kardec, que nós encontramos lá em Obras Póstumas. Obras Póstumas, embora sendo escritos tardios, né, de Kardec, depois do seu desencarne, foi uma reunião desses textos escritos e publicados em 1890. E lá tem um capítulo, né, na parte 2 desse livro, chama assim, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Kardec falando, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. E esse é um dado importante para nós estudiosos, né, da doutrina,
Porque se o Livro dos Espíritos ele é de 1857, e Kardec, ele mesmo afirmando que ele teve contato com o Espiritismo, com as mesas girantes em 1854, daí são menos de 3 anos para a publicação de O Livro dos Espíritos. Um livro pleno de filosofia. Então, olha o trabalho que Kardec desenvolveu em menos de 3 anos. Em compilar, em estudar, em selecionar e, ao mesmo tempo, editar a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Foi um trabalho realmente gigantesco. Continua Kardec. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema, olha o que ele está dizendo. Percebi naquele fenômeno a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se necessário, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente. Olha o respeito pelo estudo, olha o respeito pelas verdades que chegavam a ele, como nós fazemos também, né? Devemos fazer. Ser positivista e não idealista, ou seja, fazer ciência daquilo e não simplesmente idealizar, né? Para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações, e isso é importante para todos nós também, foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se circunscreviam ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles, dos espíritos, só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer, do grave problema, né, de crer na infalibilidade dos espíritos, e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Impediu-o de formular teorias prematuras. Daí o porquê a Gênese foi o último livro, né? Depois de um minucioso processo de amadurecimento da própria informação que ele examinava dia após dia, né? E os caracteres da doutrina espírita também são nesse sentido, né? Fruto de um amadurecimento. Olha o que Kardec está nos dizendo. Portanto, a verdade, sobretudo as verdades que envolvem o ser humano, a vida, o sentido da vida, eu não estou dizendo aqui da vida em particular, mas da vida que graça, que medra, que cresce no universo, a responsabilidade que nós devemos ter por essa energia, né? A reverência que nós devemos destinar a essa energia maravilhosa que o Criador dispensa-nos a todos. Então, é sempre com o maior respeito, sempre com o maior ato de amor que nós devemos nos aproximar dessas verdades. Por isso que os espíritos, Kardec vai dizer lá na frente, por isso que os espíritos, aqueles que realmente reúnem a sabedoria, eles têm o cuidado de não nos revelar a verdade de uma forma plena, por inteiro, sem deixar que nós não a elaboremos, nós não a busquemos com os nossos próprios suores,
porque é uma questão de mérito, né? É uma questão de mérito e uma questão de estar pronto para essas verdades, porque senão há a possibilidade, a grande possibilidade do deslumbramento ou de não enxergar essas verdades com a dimensão que precisa ser enxergada. Já dizia, né, um grande aforismo do passado, que aquele que vê é a medida da própria visão. Então, ele precisa estar pronto para que a sua visão seja a mais acendrada, a mais plena possível. Então, esses espíritos não revelam essas verdades, a não ser que nós já estejamos prontos para conhecê-las. O próprio conjunto de ensinamento trazido pelos espíritos observou, né, essa lei, ou seja, a humanidade, sobretudo a humanidade ocidental, precisaria estar pronta para começar a conhecer essas verdades, ainda em seus princípios, né, em seus inícios. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina, como Kardec mesmo diz, e aí está dito também dentro desse texto do caráter da revelação espírita, é uma doutrina de cunho progressivo, ou seja, ela vai se ampliando, nós vamos dilatando o nosso conhecimento na medida que nós mesmos vamos amadurecendo o nosso olhar. E esse olhar, não estou dizendo do olhar material, do olhar físico, mas do olhar do espírito. Aí já estamos na própria introdução, né, do livro A Gênese. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Ou seja, só fazendo uma pausa, né, aqui, o Espiritismo não pugna ou ele não estabelece crenças. Mais do que isso, ele nos traz a importância da fé. Fé é muito maior do que crença. Ele nos traz a importância da fé, mas a fé raciocinada, aquela fé que eu compreendo o porquê que tenho fé, né? Então é nesse sentido, com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem de vir a seu tempo, para vir com segurança. Para vir com segurança. E aí, ele está explicando, né, Kardec explicando. Antes de entrarmos em matéria, ou seja, nas questões envolvendo o livro A Gênese, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares que a escoimam, que a livram, que a liberam, né, de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo intitulado O Caráter da Revelação Espírita. Pedimos, olha a rogativa de Kardec para nós, pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, aí está o nó da questão. Palavras de Kardec. Ou seja, prestemos atenção nesse texto, né, que faz aí o capítulo 1 da Gênese, porque ele vai nos preparar de alguma maneira para termos contato com as verdades trazidas pelos Espíritos. Não é de uma maneira desrespeitosa, não é de uma maneira leviana ou por simples curiosidade que nós devemos nos aproximar dessas grandes verdades, porque não teríamos proveito algum sobre elas. Olha que interessante. E aqui eu estou me lembrando
de uma passagem atribuída a Santo Agostinho, a propósito do conhecimento. Ele era um profundo estudioso, né? Foi um profundo estudioso, tanto que participa também do corpo da doutrina, notadamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias informações trazidas por Santo Agostinho, uma de um primor assim maravilhoso é a questão 919, fica aí a sugestão. O conhecimento de si mesmo, com as palavras de Santo Agostinho. Então, a propósito do conhecimento, Agostinho dizia que nós não devemos buscar o conhecimento pelo conhecimento, porque isso é curiosidade. Não devemos buscar o conhecimento para fazer fama, porque isso é vaidade. Não devemos buscar o conhecimento para fazer riqueza, porque isso é negócio torpe. E continua. Não devemos buscar o conhecimento... devemos sim buscar o conhecimento para a construção de si mesmo. E isso, continua Agostinho, isso é prudência. Mas... se nós buscarmos o conhecimento para a construção de si mesmo e do semelhante, isso é caridade. Olha que interessante, né? Agostinho nos dizendo, me lembrei para contextualizar aqui, né, para o nosso estudo. E aí continua Kardec. Sem embargo da parte que toca à atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra, pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde, por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, e então teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino. Esse o caráter essencial da doutrina, a condição mesma de sua existência. Notem que esse texto ele foi publicado, né, aí como capítulo 1 da Gênese em 1868, em janeiro de 1868. Sobre essa questão aí também do caráter da revelação espírita, já houve digamos assim, um preâmbulo feito, elaborado pelo próprio Kardec, na Revista Espírita de 1967, na edição do mês de setembro de 1867. Quase toda a revista é sobre o caráter da revelação espírita. Esse texto não estava completo porque possuía ainda, salvo engano, 55 proposições. E já na Gênese, no ano seguinte, né, em janeiro, ele aparece com 62 proposições. Sobre a universalidade, sobre o controle e a universalidade do ensino dos espíritos, que é o que dá, segundo Kardec, a garantia do corpo da doutrina, toda a segurança, porque não é a opinião de um ou de outro espírito, é a opinião concorde. As respostas foram dadas em consonância por vários espíritos, por vários médiuns e em vários pontos do próprio planeta. É isso que traz, segundo Kardec, a segurança daquelas verdades trazidas então pela espiritualidade. Não foi obra de um espírito apenas, mas de todo um conjunto lá de espíritos da espiritualidade, né? Obviamente. E aí é realmente o que traz a segurança nas palavras de Kardec. Esse controle, essa universalidade, já
havia sido publicada anteriormente pelo próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós olharmos lá na parte da introdução do Evangelho, salvo engano, no item 2, vai estar lá dizendo sobre o controle, a universalidade do ensinamento dos espíritos. E também numa revista espírita do ano de 1864. Portanto, nós, falando isso, percebemos que Kardec não recebeu nada pronto. E aí, por isso que ele diz também, como um dos caracteres da revelação da doutrina, que ele, então, não recebeu nada pronto. Ou seja, houve um trabalho humano, né, encarnado nessa obra. E ele mesmo diz, né, que a iniciativa foi dos espíritos. A iniciativa foi dos espíritos. E mais, a origem é de origem divina. A iniciativa dos espíritos, mas o labor, o trabalho, a elaboração dos homens encarnados. Ou seja, é a humanidade desencarnada conversando com a humanidade encarnada. E por que de origem divina? É uma questão para a gente pensar, porque foi Deus, né? Tudo é obra de Deus, obviamente, mas não é nesse sentido. É porque os espíritos nos revelaram, né, o quê? Leis imortais, leis universais e mortais. Nos ensinaram que tudo no universo, desde o macro ao micro-universo, é controlado, é regido por leis universais, inderrogáveis, ou seja, de origem mesma divina. E isso está lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser confirmar, na questão que abre o terceiro livro, né, que é a questão 614, onde fala das leis morais, são 10, né? A primeira lei moral está dizendo lá na questão 614, né? Que fala no sentido de que toda lei natural, ela é lei de Deus, ou seja, lei de origem divina. E o homem ainda acrescenta, né? Para nos dar aquela chacoalhada, né, como se diz, e acrescenta: e o homem não é infeliz senão quando se afasta da observância dessas mesmas leis. Prestemos atenção, não é isso que ocorre? Se nós mantivermos a perfeita sintonia com as leis que nos regem a todos, sobretudo essas de ordem moral, nós não sentiremos o fardo ou não sentiremos o jugo pesado. Olha que interessante, porque nós estamos no fluxo natural da existência. Mas, considerando ainda, né, o nosso nível de evolução, considerando ainda que temos muito presente e lutamos diariamente contra o egoísmo, contra a vaidade, contra o orgulho e uma série de outros vícios, né, que nós precisamos aos poucos ir extirpando, né, dos nossos hábitos. Então, toda vez que nós ainda mantivermos esses vícios, nós estaremos, de alguma maneira, nos desviando ou saindo do fluxo normal e regular da existência. Daí o peso, daí a necessidade da expiação, através da lei da reencarnação, enfim, tudo mais, né? Inclusive, daí o próprio pecado, né? Como se diz, pecado, né? Pecar não é algo como geralmente nós aprendemos. Pecar é simplesmente um desvio de rota. É sair do fluxo regular da existência. Bom, nós precisamos ir finalizando. Eu só vou passar aqui. O assunto, como eu disse, é bastante vasto, complexo, mas ao mesmo tempo simples, observando o
o ensinamento de Hamed, né? Um espírito fantástico que nos traz ensinamentos de uma ordem quase que transcendente mesmo, né? E o médium que escreve, né? Hamed é o médium ali de Catanduva, né? Francisco do Espírito Santo, né? Salvo engano. Enfim, Hamed, ele diz que a sabedoria é a arte de tornar importante o que é simples e simples aquilo que é importante. Olha que interessante. Tornar simples o que é importante e tornar importante aquilo que é simples. Então, essa complexidade, ela é importante, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazê-la simples, né? Eu só quero passar aqui para que nós pensemos a respeito. E vai ser aqui. E aí eu já vou finalizando. Olha, o item 1 do caráter da revelação espírita. Olha as indagações, olhemos todos, né? As indagações realizadas por Kardec. Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? E depois ele vai desenvolver isso dentro dos 62 itens. Neste caso, qual o seu caráter? Ele vai dizer em algum momento lá na frente que o caráter da revelação é um caráter espiritual e de ciência mesmo, né? E depois vai justificar. Em que se fundamenta a sua autenticidade? A autenticidade, né, da revelação. A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? E ele vai dizer depois que não, né? Porque essa revelação, ela é uma revelação que nós temos de ir ao seu encontro da revelação, para que nós possamos percebê-la, nós possamos compreendê-la. Ou seja, precisa haver um esforço da nossa parte. Não é algo que chegou pronto e acabado, como os dogmas, por exemplo, que nós temos aí, né? Por isso que ela não é um dogma, ela é uma doutrina, né? É absoluta ou suscetível de modificações? E depois ele vai dizer também um outro caráter, é o do seu sentido ou do seu caráter progressivo. Ou seja, a doutrina não é uma casa ou um edifício, como ele chama, pronto e acabado. Não. É uma doutrina que está em aberto. Todos nós poderemos, né, dentro das nossas possibilidades, acrescentar algo de valia que a vá engrandecendo, né? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? É justamente o que eu acabei de dizer. Não é, porque ela não está pronta, né? Nós precisamos investigar, nós precisamos ter contato com ela. Então, aliás, esse é o verdadeiro conhecimento, né? Não é aquele conhecimento de segunda ordem, como geralmente é o conhecimento científico, aquele que nós aprendemos na escola. Quando nós aprendemos matemática ou aprendemos português, alguém já estudou aquilo para que nós possamos conhecer. Então, o nosso contato é um contato de segunda ordem. E o que ele está dizendo aqui é justamente o contrário, é para que nós tenhamos a percepção direta da verdade. E é isso que nos cabe, é isso que nos incumbe. E os espíritos, através dessa doutrina, vieram nos trazer os caminhos para que isso ocorra. É a percepção direta com essas verdades. Olha, isso é fundamental, porque aí não estaremos mais no nível do intelecto, mas no nível da percepção. Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade?
Qual a autoridade? Então, ele vai falar da universalidade, vai falar do controle, vai falar dos espíritos mesmos, né? Das comunicações, os espíritos, grandes espíritos, no sentido do saber, outros com nem tanto saber, mas, enfim, todos operaram, todos trabalharam na construção do edifício doutrinário. Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Tudo isso Kardec foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo para poder realmente trazer dentro da doutrina uma segurança como algo que pudesse realmente ser passado para a posteridade. Então, tudo isso, e nós não podemos também esquecer que, embora Kardec fosse pedagogo, fosse cientista, enfim, ele é um espírito imortal. Ele não teria vivido apenas aquela encarnação para construir tudo isso. Segundo consta em alguns estudos realizados, que Kardec veio se preparando para essa missão desde 3.000 anos passados. Desde os templos egípcios, passando depois por outras linhas de conhecimento, mais recentemente, se assim podemos dizer, né? 2.000 anos dentre os druidas, enfim, né? Então, não há milagre. É isso que Kardec também discute no livro da Gênesis, né? A questão dos milagres e das predições. Não há milagre no sentido vulgar da palavra. O que há, sim, é a aplicação de leis que nós não conhecemos. Aliás, Agostinho fala também sobre isso. Milagre não é aquilo que extrapola as leis do universo. Milagre é aquilo que extrapola o que nós conhecemos das leis do universo. Precisará o homem de uma revelação e não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister, tudo que é necessário para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos. Encontrar em sua consciência são as próprias leis de Deus que estão gravadas, né, em nossa consciência. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, onde estão gravadas as leis da natureza. Na consciência. Consciência não significa intelecto. Consciência está muito além, né? É a consciência do Espírito. Aliás, o Espírito é uma unidade de consciência. Olha que interessante. Então, eu vou finalizar, que já está avançado a hora, mas a ideia é justamente para que fiquemos com a reflexão, né? Se possível, guardar aí uma semelhança de nossas reflexões com estas propostas por Kardec. Como conclusão, eu trouxe aqui o capítulo 6 do Cristo Consolador, o Advento do Espírito de Verdade, o item 6. Em verdade vos digo, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis. E que quer modeleis, olha que bonito, né? E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, em 1861. A propósito dessa grandeza que é o ser humano, muito embora nós ainda não a reconheçamos, infelizmente, né? Mas o poeta do século XIII, Rumi, já dizia, né? Você não é
a gota de um oceano. Você é o oceano dentro de uma gota, né? Pensemos nisso. E aqui eu encerro. Eu espero realmente de coração ter contribuído com o processo da reflexão de cada um. Obviamente que aqui nada se ensina. Aqui nada se ensina. Quem está aqui não está para ensinar. Está apenas para transmitir conhecimentos. Porque o aprendizado, ele é íntimo, ele é de cada um. Senão, o próprio Jesus teria ensinado a todos, né? E nem todos aprenderam. Aliás, nós não aprendemos até hoje. Então, nada se ensina, porém, tudo se aprende. Tendo boa vontade, tendo o coração puro, o coração predisposto a se alinhar. Coração não como órgão físico, mas coração como centro de alinhamento com os ensinamentos superiores. E é essa sintonia que nós precisamos restabelecer. Nós não estamos separados de Deus, perdemos apenas a sua sintonia. Então, fica aí a reflexão. Convido de novo os amigos a estudarem, né? O conhecimento traz segurança, conforme eu disse, e agradeço pela atenção, pelo respeito e até uma próxima oportunidade. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é a oração final, passe coletivo. Depois nós teremos os passes individuais para aqueles que ainda sentirem essa necessidade. Que em nossas orações, os nomes dos nossos irmãos que foram apostos lá no livro ou nos livros da entrada possam ser alcançados por essas vibrações aqui geradas. Que aqueles que ficaram em nossas casas possam igualmente receber essas vibrações. Aqueles que se encontram de alguma maneira doentes, acamados nos hospitais. Aqueles nossos irmãos que insistem em se desviar do fluxo regular da vida, né? Que se encontram aí subtraídos de sua liberdade nos presídios. Enfim, e também por todos aqueles que de boa índole buscam o clarão das luzes da espiritualidade maior. Luzes essas que deverão ser acesas dentro do próprio coração. Então elevemos o nosso pensamento, e não há uma imagem melhor do que a imagem de Jesus, para que nós coloquemos na paisagem de nossa mente aquela imagem que cada um de nós esteja acostumada. Pode ser o Jesus de olhos claros, pode ser o Jesus de olhos negros, de olhos amendoados, não importa. O que importa é a presença de Jesus nessa paisagem mental. Olhemos nos olhos de Jesus. Mais ainda, olhemos no brilho, na luz que emana de seu olhar. Sintamos todo o bálsamo, todo o valor de cada raio, de cada fóton dessa luz. Essa luz como uma vestimenta celeste
agora está a nos envolver, a cada um de nós, com a medida necessária para cada um de nós. A luz é a mesma, mas a sua gradação respeita as nossas necessidades. Essa luz agora percorre todo o nosso corpo físico, célula por célula. Todo o nosso corpo espiritual. Vibra essa luz em harmonia, em equilíbrio, reproduzindo em cada escaninho do nosso corpo a mesma vibração e a mesma harmonia que regem o próprio universo. Percebamos que essa luz ainda permanece em nós. Balsamizando o nosso corpo, tornando-nos mais leves, tornando-nos mais próximos de nossa origem, que são os braços misericordiosos do Criador. Deixemos essa luz por mais algum instante permanecer em nós, curando, harmonizando, equilibrando, renovando o nosso propósito de ser um amigo do saber. Despeçamo-nos agora de Jesus, mas com a intenção de deixar a sua presença viva em nós. E com o propósito maior de doravante olhar o mundo com os mesmos olhos de Jesus. Que assim seja.